adultério, arrogância, covardia, imoralidade, abuso, ciúmes, vícios, infidelidade, roubo, furto, murmuração, ódio, preguiça, racismo, vingança, intolerância, lasciva, mentira, palavrões, incredulidade, fornicação, consumismo, glutonaria, bebedeira, pirataria, assassinato. O que é tudo isso? Uma pequena lista de pecados. Práticas que fogem da vontade de Deus para a humanidade. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele diz que todas as pessoas pecaram. Toda a humanidade pecou. E por estar em pecado, por ter pecado contra Deus, tem infringido a lei de Deus, está separada, está destituída da presença gloriosa do Senhor. Todos pecaram, eu, você, todos pecaram. E porque todos pecaram, estão separados da glória de Deus. O Deus Criador, ele é ofendido com a atitude errada da sua criação. O Deus Criador criou tudo perfeitamente, estabeleceu a sua lei. Ele concedeu à humanidade, ali é representada em Adão. Ele deu todos os frutos, coma de todos os frutos da árvore. Alimente-se de tudo aquilo que eu dou para você, toda essa sorte de alimentos, em abundância, desfrute disso. Mas eu te peço uma coisa, a ordem é, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. Porque o dia que você comer do fruto, você morrerá. Nós sabemos a história. Adão comeu do fruto. O nosso representante, nós comemos daquele fruto com ele. Todos pecaram. Todos. Não há um sequer, não há quem busque a Deus. Não há quem faça deliberadamente e perfeitamente a vontade de Deus. Todos nós, sem Cristo, estávamos culpados. E aquele que não está em Cristo está tremendamente perdido, separado, condenado. A graça nos alcançou, graças a Deus. Fomos salvos pela graça, pela maravilhosa graça de Deus. Deus nos amou perfeitamente. E quando a verdade do Evangelho tocou no coração, no nosso coração, no meu coração, nós percebemos a nossa distância de Deus. De fato, pequei, separado estou de Deus. Deus glorioso, Deus perfeito, não posso me conectar com Ele, mas em Cristo tudo muda. Pela fé, eu creio perfeitamente na obra plena de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E creio que ao terceiro dia, Ele levanta dos mortos e triunfa sobre a morte. E me é conferida pela fé salvação. Eu pertenço a Cristo. Eu sou dele, antes culpado por todos os meus atos, por todos os meus caminhos, culpado diante de Deus. Pecador. Sujo. Mas por causa da obra perfeita de Jesus na cruz, agora eu sou inocentado da minha culpa, porque a ira de Deus destinada a mim, ela cai sobre a pessoa de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho, que nos alcançou e que alcançou muitos de vocês, quiçá todos, quem dera fosse todos, espero que sejam todos, mas se você ainda não creu verdadeiramente em Jesus, e um bom passo para você entender o que você ainda não entregou a sua vida a Jesus, é que quando eu chamo você pecador, você se ofende.
Você é pecador. Se você está ofendido, você está perdido. Mas há esperança. Jesus, ele entregou sua vida para pecadores. Jesus disse que os saudáveis, os sãos, não precisam de médico, mas os doentes sim. Os doentes sim. E dessa lista de pecados, mais tantos outros que nós conhecemos, e nós poderíamos ficar aqui a noite toda numerando esses pecados, infelizmente, alguns destes ou outros ainda faz parte da vida de muitas pessoas aqui. Aquilo que nos condenou, a culpa que tínhamos que era sobre nós, que Jesus recebe a ira de Deus e nos dá inocência, ainda tem permanecido diariamente na vida de muitos crentes. A mensagem do Evangelho não é só uma porta de entrada para a vida eterna, mas é o caminho que eu e você temos que percorrer todos os dias da vida. O Evangelho, a mensagem de Deus em Cristo Jesus, é tudo aquilo que eu preciso, é tudo aquilo que você precisa, é tudo aquilo que essa igreja precisa, diariamente. O termo teológico para a salvação daquele que era culpado e foi inocentado é a justificação. Mas o que vem a reboque, o que caminha junto com a justificação é a santificação. Uma definição de santificação. Santificação é o estado, o processo e a conclusão de separação do pecado na vida daquele que está unido pela fé em Cristo. Santificação é o estado, o processo e a conclusão de separação do pecado na vida daquele que está unido pela fé em Cristo. E quero traduzir estado, processo e conclusão em 3 P's da santificação. O primeiro P, estado, é o posicional. 1 Coríntios 6, 11. Vocês foram santificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Posicional por quê? Porque nós estávamos numa posição de perdidos. O nosso estado, nós estávamos perdidos, separados, destituídos da presença de Deus. Condenados, pecadores, estávamos aqui. Quando o Evangelho brilhou para nós e confessamos a Cristo, o Senhor nos tira da posição de condenados e agora nos coloca na posição daqueles que pertencem a Ele, salvo. Você foi santificado, uma posição de condenado, agora para justificado, para salvo, filho de Deus. O segundo, que é o processo, é a progressiva. Filipenses 2, 12 e 13 diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Então, eu saí primeiramente, criei em Cristo, saí do meu estado de condenado, Deus me colocou no estado de salvo, de justo, e agora o que o Senhor está fazendo em mim? Ele está me santificando, é um processo gradativo. Cada dia que passa eu me pareço mais com Jesus e menos com aquele que era condenado. É um processo de santificação. E por último, o terceiro, que é a conclusão, o terceiro P, pronta, final. 1 João 3, 2. Quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como mulher. Seremos semelhantes a Ele. Posição, fui trocar de posição. Estou num processo gradativo, processual de transformação, até que vai ter aquele tempo que o pecado vai ser expulso totalmente de mim. Então eu sou livre do poder do pecado. Tudo aquilo que o pecado disse para eu fazer, eu antes obedecia, mas em Cristo agora eu posso dizer não.
no processual, cada dia mais eu faço a vontade de Deus, eu me afasto daquilo que eu era condenado, que agora eu sou justo, estou sendo santificado, e vai ter o estágio final, onde tudo aquilo que me condenava vai ser expulso da minha vida, plenamente. E isso acontece na glória de Deus, na glória de Deus. Eu não creio que podemos ter uma vida perfeita, como alguns pregadores no passado e até hoje defendem, que você pode chegar numa perfeição da fé, que você não peca em nada. Eu não creio nisso. Mas eu creio que essa jornada, essa caminhada que nós temos no Evangelho de Cristo, uma jornada, como eu aprendi do um pastor que eu tive, que ela é longa, que ela é difícil, que ela é perigosa, mas com um final glorioso. Essa jornada, nós não devemos viver presos no pecado. Porque aquilo que me condenou, que me condenava, e o Senhor Jesus pagou o preço deste meu pecado, não é algo que eu tenho que carregar até o último dia da minha vida. E essa é uma palavra do Evangelho, uma palavra de esperança, é uma boa notícia para mim e para você. E sabe qual é a palavra? Que a santidade está ao nosso alcance. Santidade ao nosso alcance. Abra suas Bíblias em Romanos 6, do capítulo 1, Romanos 6, os versículos de 1 a 14. Vamos ler a palavra de Deus. Versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereça os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. É uma palavra que a nossa alma precisa gritar amém. Não foi para gritar não, ela precisa gritar amém. Por quê? Porque é uma palavra de esperança.
O que me trouxe a Cristo? O que me fez reconhecê-lo como meu Salvador? Tudo aquilo que eu fazia de errado contra Ele, primeiramente. Andava segundo a minha vontade. Andava segundo o circo deste mundo, o circuito deste mundo. Fazia aquilo que é comum a todos. E percebi que este caminho que eu realizava era um caminho ruim. Por isso a palavra de esperança que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Romanos e nos é dita nesta noite aqui em Bragança Paulista, é que a santidade ela está ao nosso alcance. Santidade está ao nosso alcance. Pecados de estimação, pecados que fazem parte da sua vida, estão arraigados, que você sempre está ali com Ele, você não se vê vivendo sem Ele. A palavra de esperança é que Cristo quer mudar isso. Hoje. Ele quer que, daqueles listados por mim nessa noite, outros que você conhece, que você sabe, que te escraviza, que te humilha, que quando ele assovia você já fica de joelho, você se prostra. A mensagem que nós temos do Evangelho é para que você não viva mais assim, porque a santidade de Deus, a obra de Deus, que ela é perfeita, ela está ao nosso alcance. Creia nisso. A santidade está ao nosso alcance. Mas para alcançar a santidade, é necessário, primeiro, saber que morri para o pecado. É necessário saber. Eu preciso saber. Eu preciso diariamente nutrir a minha mente, o meu coração com essa verdade. Fábio, lembre-se, saiba, você morreu para o pecado. Você morreu para o pecado, Fábio. Irmãos, filhos de Deus, irmãos em Jesus, vocês morreram para o pecado, saibam disso. Eu apelo dessa noite, saibam disso. É um verbo, saber, é uma ação. Você precisa colocar em ação, precisamos colocar em ação. Saber que morri para o pecado, saibam disso. Repito mais uma vez, saibam disso, que você morreu para o pecado. Versículo 6. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Ele quem? Jesus. Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, os senhores tinham os seus escravos. Nos Estados Unidos houve uma guerra civil por causa da libertação da escravidão. No Brasil, aparentemente mais pacífico, chegou a Lei Áurea, com a princesa Isabel, ela assinou, e aqueles homens que tinham seus escravos, mão de obra barata, muito barata, de repente eles eram livres. Mas tinha uma coisa, a maioria desses escravos não sabiam que eram livres, e continuaram vivendo como escravos. Essa ilustração, ela diz muito a respeito daqueles que têm caminhado com Jesus, têm se sentido satisfeitos por serem batizados num domingo aqui na igreja, por fazer parte de algum ministério, por contribuir financeiramente para a obra aqui da igreja, mas que ainda continua sem saber que ele é livre de muitas coisas que ainda tem cometido. Irmãos, o apelo do Espírito Santo nessa noite é para que nós saibamos que morremos para o pecado. E ele fala aqui nos primeiros versículos,
versículo 1, ele já começa com uma pergunta, porque no final do capítulo 5, melhor, começo do capítulo 6, mas no final do capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre Adão, sobre Cristo, que é o novo Adão, a obra dele, vai falando do poder do pecado, o que o pecado fez com a humanidade, que era tremendo, era poderosa, mas a graça de Deus, ela é muito maior. Traduções mais antigas, ela era superabundou, onde abundou o pecado, onde o pecado foi muito grande, a graça de Deus foi ainda maior. Mas o apóstolo, sabendo como é o coração humano, ele já lança uma pergunta aqui no começo do capítulo 6. Será que nós vamos pecar mais para que a graça seja ainda maior? Eu posso dizer por mim, não sei por você. Mas eu, quando não sabia dessa verdade, estava preso com pecados no meu coração. Eu usava a palavra de Deus para pecar. Olha que desgraça. Que desgraça de usar uma verdade tão poderosa, mas como um amuletinho para poder pecar. Como assim, Fábio? Como assim, pastor? 1 João 6 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, vem a tentação. Para que lutar com a tentação? Eu peco, peço perdão, Deus perdoa. A graça, o pecado foi grande, a graça ela é maior, então vou pecar mais para que a graça seja ainda maior. Mas o apóstolo Paulo lhe dá uma dupla negativa aqui. Não, de modo nenhum, como eu costumo falar, jamais. Nós morremos por pecado, como que continuaremos a viver nisso, praticando isso? Porque quem está em Cristo é nova criação. Abandonou as coisas velhas e começou a assumir coisas novas. Querido, se a mentira ainda faz parte da sua vida, hoje é o dia que você tem que pôr fim nisso. Se você engana as pessoas que estão à sua volta para se dar bem, hoje é o dia do arrependimento que o Senhor dá a você para que você possa arrepender e abandonar isso. Se você tem cometido coisas que ninguém sabe, mas você sabe que é errado, hoje é o dia que o Senhor dá para que você possa se arrepender e se voltar para Ele, porque você tem que saber que você morreu para isso. Isso não tem que mais escravizá-lo, porque em Cristo você é livre, livre do pecado. Não escravo do pecado, mas livre do pecado. Você pertence a Deus. O Senhor Jesus, Ele morreu. É a mensagem. É a mensagem. Eu, quando era de uma outra religião, comecei a seguir os passos. Toda terça-feira ia no apartamento lá de uma família, fazia catequese, e a primeira lição foi o seguinte: por que Jesus morreu na cruz? Resposta: para perdoar os nossos pecados. Mas isso não fazia nenhuma diferença para mim. Ele morreu para perdoar meus pecados? Tá bom, sei responder. Por que Jesus morreu na cruz? Para perdoar os meus pecados. Mas sabe o que isso fazia na minha vida? Diferença fazia na minha vida? Nenhuma. Nenhuma. Zero. Nós estamos aqui numa igreja que confessa Cristo como Salvador. Uma igreja que diz que para você ser salvo é somente por Cristo, somente pela obra de Cristo. E que diferença isso faz na sua vida? O que esse conhecimento tem proporcionado à sua vida? Nós somos salvos pela obra de Cristo, não pela nossa obra. Nós conferimos fé à obra de Cristo e somos salvos, pertencemos a Ele. Por obras? Não. Mas agora, em Cristo, nós precisamos realizar uma boa obra. Uma boa obra.
Nós precisamos saber. Você sabe disso, João? Saiba disso. Saiba disso cada um de vocês. Inculque na sua cabeça. Grave no seu coração. Se você está em Cristo, você morreu para o pecado. E ele ilustra isso falando da nossa união com Cristo no batismo. Nós estamos unidos com o nosso Salvador. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele vai dizer: fui crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé. Vivo pela fé em quê? Em Cristo. Eu habito nele, ele habita em mim. O batismo simbolizado, que nós realizamos e realizaremos no próximo domingo, quando nós descemos a pessoa ali, nós estamos simbolizando uma morte, um sepultamento. Pum, sepultou, morreu. E quem está morrendo? O Fábio que praticava todas aquelas coisas antes de conhecer Jesus. Todas aquelas práticas que o condenava diante de Deus. Está ali, lá embaixo. Nosso Jesus morreu na cruz e foi sepultado. Jesus morreu. Jesus caminhou com seus discípulos 3 anos e meio. Ele falou com seus discípulos, ele disse que ele morreria, que ele seria entregue aos pecadores, que ele seria zombado, humilhado, ultrajado, morto, mas que ressuscitaria. O nosso Salvador morreu, foi sepultado e os discípulos se esconderam. Mas quando o domingo raiou, a luz daquele dia tão glorioso raiou. Aquelas mulheres foram ao sepulcro. Viram o sepulcro aberto. Ficaram espantadas e o anjo fala assim: por que você está procurando? O que você está fazendo aqui? Estou procurando o meu Senhor. Por que você procura entre os mortos aquele que vive? Sepultado. Quando ergue, nós somos erguidos juntamente com Cristo. Cristo morreu e morremos com Ele. E quando Cristo ressurgiu, Ele levantou, nós também somos levantados com Ele. Jesus morreu e ressuscitou e não pode voltar a morrer. Nós que estamos em Cristo, estamos vivos e vivos eternamente, e nós precisamos saber disso, precisamos colocar isso diante de nós todos os dias, que nós morremos para o pecado. O relacionamento que eu tenho que ter com o pecado é o mesmo relacionamento que eu tenho com meu pai. Setembro de 2008, meu pai teve um infarto fulminante e faleceu. Qual é o relacionamento que eu tenho com meu pai desde então? 0. Eu não escuto a voz do meu pai, eu não escuto mais os conselhos do meu pai, eu não abraço, não sou mais abraçado pelo meu pai, porque ele morreu. Porque ele morreu. É óbvio. E qual é o relacionamento que eu tenho que ter com o meu pecado? Igual que eu tenho com meu pai. Não tenho que me relacionar com ele. Porque antes nós éramos escravos do pecado. Tudo aquilo que o pecado pedia para fazermos, nós obedecíamos. Mas porque morremos e ressuscitamos com Cristo, nós não precisamos mais obedecer ao pecado. Nós fomos livres do poder dominador do pecado. E esta é uma boa notícia para mim e para você. Ou você quer continuar vivendo as mesmas coisas que você tem feito ao longo da sua vida? Ai, Senhor, eu sei que é pecado, mas não dá, né? O Senhor entende. E se lambuza. Lambuza
com aquilo que não é bom. Será que a obra de Cristo tem feito diferença no coração? Mas a santidade, ela está ao nosso alcance, não porque o meu processo pode conferir a mim santidade, mas porque já foi um caminho traçado para que eu possa alcançar essa santidade. Segundo esse texto, o que o apóstolo Paulo nos ensina é que eu preciso... Qual mesmo? Esqueci? Saber. Eu preciso saber. 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 Para alcançar a santidade é necessário saber que morri para o pecado e é também necessário considerar que eu vivo para Deus. Considerar que vivo para Deus. Versículo 11 diz o seguinte: da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerar, às vezes, como nós conversamos todos os dias, é comum usarmos a palavra consideração como se fosse um conselho. Considere aquilo que eu vou falar para você. E aí você considera ou não. Isso aqui para mim não vai trazer nenhum tipo de vantagem, não entendo como algo bom, eu desconsidero. Mas a palavra aqui, ela está num tempo que confere o quê? Ordem. Está no imperativo. Considere-se. E a palavra considerar é o quê? É uma iluminação no nosso pensamento. É uma verdade que nós precisamos conferir, assumir e viver de acordo com essa verdade. Por exemplo, eu vejo lá nos Estados Unidos as loterias, né? Você vê lá, o cara ganhou a loteria tal, e de repente ele recebe um checão, já viram? Está lá o valor daquele cheque, né? Vários zeros, né? Ganhou $1 bilhão, né? Para aquele checão, e ele já começa a se sentir como? O cara mais rico. E já começa a fazer planos na cabeça dele. Saindo daqui eu vou comprar uma casa ali, eu vou fazer isso, aquilo. E já começa a se considerar algo que ele ainda não descontou. Ele não descontou aquele cheque. Ele ainda não colocou no banco, ele não recebeu aquele valor. Mas ele já vive conforme aquilo. Não que nós não estejamos vivos. Nós estamos vivos em Cristo. Mas considerar é colocar em conta. É colocar essa verdade em ação. Considere-se vivos para Deus. Endosse esse cheque. Garante, olha, está aqui, eu sou vivo para Deus. E viva de acordo com isso. Ainda que a ilustração da escravatura, escravos foram libertos. Essa mensagem graciosa chegou na vida deles. Eles deixaram lá as fazendas, começaram a viver sozinhos. E tem a história de um escravo que quando ele foi liberto, né, por causa da lei, o seu senhor já gostava muito dele. Então, aquele senhor deixou para ele num banco lá um valor, mais ou menos hoje, pelos estudos lá que eu vi, de $30 mil. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Ainda mais, tinha lá, $30 mil no banco. E toda vez ia no banco lá, ele sabia que tinha um dinheiro e só pegava 25 centavos. Aí ia lá, uma vez por mês, ou a cada 2 semanas, e, quero 25 centavos. Ele falou, o senhor não entendeu ainda? Chegou lá o gerente do banco. Que o senhor tem muito dinheiro, o senhor pode comprar uma casa, o senhor pode fazer tantas coisas com esse dinheiro. Ele falou, para mim só importa 25 centavos, que é o preço do saco de feijão. Ele não entendia que ele tinha uma riqueza que poderia proporcionar algo bom para ele. Saber que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, e considerar vivos para Deus, nos coloca numa condição de lutar e vencer a força dominadora do pecado. Pela graça de Deus, eu quero que vocês orem por mim,
muitas das tentações eu tenho vencido, na graça de Deus, na força de Deus, mas jogando uma verdade. E essa verdade, né, eu sei aqui, o pessoal gosta da pulseirinha, né, eu falei isso para os jovens lá do o que Jesus faria, né? Você olha lá, o que Jesus faria? Mas tem situações que às vezes eu me encontro que jamais Jesus estaria, né? Então eu não sei por que fazer um tipo de pergunta dessa. Mas, bem, mas eu costumo agora fazer outro tipo de pergunta. Não de pergunta, mas de uma colocação, de uma afirmação, de uma plena consideração que eu falo para o meu coração quando eu sou tentado. Eu falo assim, eu morri para isso. A tentação vem, aquela voz vem, bate, insiste. E o clamor do meu coração é, eu morri para você. Mas eu não só morri para você, agora eu vivo para Deus. Eu vivo por Senhor. É semelhante àquela história de dois povos que guerrearam. E um povo prevaleceu sobre o outro. E no final da batalha, aquele povo que foi prevalecido, todos caídos ao chão, de repente o rei com alguns soldados começam a pôr fim à vida dos soldados do povo inimigo. Mas de repente ele chegou, nenhum lá, ele falou assim, pega esse aqui e leva para o meu palácio. Mas por quê? Não, porque eu quero. Eu sou o rei. Eu sou o soberano. Eu quero que você leve ele para o palácio. Ele vai para o palácio. Desmaiado, ele acorda, de repente ele está num quarto quente, toda a sua família está lá, sua esposa, suas filhas. E ele fala, onde nós estamos? No paraíso? Não, nós estamos no palácio do rei inimigo. Por quê? Porque ele disse que ele teve piedade de você e quer que nós vivamos no palácio dele. Ele se recompõe, põe uma roupa, chega diante do rei, pede permissão para falar com ele, chega diante do rei, fala, rei, permissão para falar, né? Sim. Por que o senhor não me matou? Ele falou, porque eu não quis. Mas além de o senhor não me matar, você coloca para morar no seu palácio? Isso mesmo. E quando eu chego aqui, minha esposa, minhas filhas estão sendo bem tratadas, é uma pegadinha, é assim, até quando? O que eu preciso fazer? Ele falou, não precisa fazer nada. Eu quero demonstrar uma benevolência para você. Ele falou, por toda a sua existência, você será bem-vindo, você vai morar no meu palácio. Ele falou, mas o que eu preciso fazer em troca? Ele falou, nada. Nada. Constrangido, ele fala assim, Senhor, ele se ajoelha e fala, Senhor, minha vida é tua. Minha vida é tua. O Senhor me deu tudo, o Senhor me tirou da morte, o Senhor me deu vida, o Senhor fez bem a mim e a minha família, tudo o que tenho é teu. A minha vida, a minha existência, minhas capacidades, minha família, nós servimos ao Senhor. É assim que alguém que passou da morte para a vida, em Cristo Jesus, precisa viver. Grato, considerando aquilo que o Senhor fez. O Senhor nos tirou da morte para a vida. E ao invés, quero encorajar vocês, de vocês falarem o que Jesus faria, você já vai direto e fala assim, eu morri para você. Eu vivo para Deus. O Senhor me conquistou, o Senhor me amou, eu pertenço, eu posso chamá-lo de Pai, eu sou aceito por Ele. Eu estou unido com Cristo, eu sou um filho amado em Cristo Jesus. Essa verdade eu endosso, eu ponho em conta, eu ilumino a minha mente e vivo para Deus. E podemos alcançar a santidade. Alcançar a santidade é necessário saber, considerar e oferecer. Oferecer a nova vida, porque quando nós fomos mortos, ressuscitados em Cristo, nós recebemos uma nova vida. Versículo 4 vai dizer, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai,
também nós vivamos uma vida nova. Nós não podemos continuar a viver da maneira que vivíamos quando o Senhor Jesus não era o nosso Senhor e Salvador. E oferecer a nossa vida, versículo 13, diz: não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereça os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Ainda usando a ilustração da escravatura, mas não da escravatura dos Estados Unidos ou mesmo do Brasil, mas sim no que acontecia em Roma. A escravidão naquele período era bem diferente dos nossos tempos. Como que uma pessoa se tornava escrava? Ela se tornava escrava se ela foi um povo conquistado. Então, teve guerra lá aos romanos com outro povo. Eles prevaleceram, voltaram com bens e com pessoas e tornaram essas pessoas escravas das suas famílias. Era uma maneira. Outra maneira, a pessoa tinha uma dívida. Então, ela pegava um valor, não conseguia pagar. Então, ela pagava lá, sendo um professor, sendo um carpinteiro. Durante um tempo, pagava sua dívida. Enquanto essa dívida não era paga, ela era escrava. Mas existia uma outra maneira de ser escravo também. A pessoa se oferecia para ser escravo. Ela não tinha condições de subsistir-se por si só. Ela, de repente, ela observava senhores que eram bons com seus escravos. E elas se ofereciam para aqueles senhores. Olha, eu quero me oferecer, eu tenho essa capacidade, eu tenho esse talento. Eu tenho todo esse currículo que eu quero servir ao Senhor. Eu quero que o Senhor seja meu dono, que eu seja uma propriedade sua. Isso, essas maneiras de se tornarem escravas. Elas se ofereciam. Mas agora, o que o apóstolo está dizendo? Que nós não temos que oferecer a nossa vida para aquilo que nós fomos mortos. Nós não temos que oferecer a nossa vida para o pecado, para tudo aquilo que é errado. Mas nós temos que oferecer a nossa vida como instrumentos daquilo que é bom, daquilo que é justo, daquilo que é reto. Nós temos que oferecer a nossa vida ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, eu me entrego, eu me coloco como um sacrifício, capítulo 12, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é um culto racional, é minha oferta consciente, certa, porque é minha vida que eu entrego. Não é um animal morto que eu coloco no altar, mas é minha própria vida, porque eu passei da morte para a vida em Cristo Jesus. Eu ofereço a minha vida ao Senhor. E se eu ofereço minha vida ao Senhor, eu tenho que andar como Deus deseja. Não basta eu falar assim, a minha vida é tua e faço tudo do jeito que eu quero. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. Nós ensinamos ali na classe de doutrina, pré-batismo, que quando o batismo ele sepulta a morte, mas sepulta o quê? Também os seus desejos. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo, faça-se a tua vontade. A tua vontade, como é feita no céu. Faça a tua vontade. Quando o Senhor Jesus nos ensina a orarmos assim, Ele está nos ensinando a dizer o seguinte, não a minha vontade, mas a tua. Então eis-me aqui, eu me oferto, me coloco no altar como um sacrifício ao Senhor. Porque quando eu me coloco com essa disposição de me oferecer ao Senhor como um instrumento daquilo que é reto, porque antes eu usava meu corpo para fazer tudo que era errado. Pessoas participavam de coisas terríveis, principalmente ali, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, sabendo como era Roma, mas ele provavelmente escrevendo lá de Corinto. Uma cidade tão imoral, tão suja, ele olhando lá pela janela, tanta perversidade. E o Senhor nos salvou de tudo isso. E nos salvou de tudo isso para sermos uma oferta a Deus, para vivermos conforme a vontade de Deus, para fazermos agora com os nossos corpos aquilo que é certo. Hoje fiquei tão feliz, tão feliz. O irmão mandou um áudio para mim dizendo o seguinte, pastor, hoje eu entendo a minha função como servo de Deus. Na minha profissão, eu quero abençoar as pessoas, eu quero fazer o que é bom para as pessoas, porque eu sei que em Cristo eu encontrei um propósito. Eu fiquei tão feliz com isso. Por quê? Porque isso é uma oferta.
está colocando a sua vida, a sua profissão, o seu ofício, aquilo que o Senhor proporcionou ele se munir, para quê? Para abençoar o outro. E quando ele abençoa o outro, ele abençoa. Ele abençoa, ele enriquece, ele traz o bem, ele ama e ele glorifica o seu Senhor e o seu Salvador. Eu, você, a santidade está ao nosso alcance. Quando sabemos que morremos para o pecado, quando consideramos que vivemos para Deus e quando oferecemos a nossa nova vida ao Senhor. Eu quero passar alguns versículos aqui, mas eu queria que você estivesse em espírito de oração. Eu queria que a cada texto que eu vou lendo aqui, que eu vou guiando, que você já esteja orando, se colocando diante do Senhor, porque o Senhor ouve a voz do seu coração. Que a santidade seja um estilo de vida. Estilo de vida. Seja a sua prática comum, a santificação, seja um estilo de vida. 1 Tessalonicenses 4,3 diz que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Ore, Senhor, eu quero cumprir a Tua vontade, me santifica. Transforma a minha vida. Eu quero trilhar o caminho da santificação, porque essa é a Tua vontade. Segundo versículo, Hebreus 12,14. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Esforcem-se. É o Senhor que irá nos santificar, mas se nós não nos levantarmos, se nós não nos colocarmos no caminho da santificação, Deus não nos santificará. Então, esforce para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Romanos 6,11. Que esse versículo que já foi lido aqui, ele possa se alojar no seu coração. Ore para isso, Senhor. Crava Romanos 6,11 no meu coração. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mais dois textos. O primeiro, Salmo 139, 23 a 24. Um texto, dois versículos do Salmo 109, para você orar, para que Deus possa revelar o teu coração. Aquilo que o Senhor quer mudar na tua vida. Tem coisas que são claras para nós, outras nem tanto. Outras são como pontos cegos. Para quem dirige carro sabe que tem aqueles pontinhos cegos, né, que a gente não consegue ver. Claro que alguns têm carros que a luz acende, já mostra os pontos cegos, mas provavelmente a maioria aqui não tem, e tem pontos cegos que nós não conseguimos ver. Então, Senhor, revela-nos. Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus. Vasculha aqui, ó. E conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. E eu encerro com um versículo de Tito, com um pedido de oração para que você suplique por mais graça na sua vida. Tito 2, de 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade, não é de pouca maldade, mas de toda a maldade, e purificar, separar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Versículo 2 mais uma vez, 12. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver nesta era presente. Como?
de uma maneira sensata. E o que significa de maneira sensata? Eu viver bem para mim mesmo. Eu vivo de uma maneira que eu não trago prejuízo para mim. Sensatez. De uma maneira justa, que eu viva bem para o meu próximo. Tudo que eu faço não prejudica o próximo. Justo e piedosa. E o que significa isso? A viver bem com o meu Deus, com o meu Salvador. Quando? Depois que eu morrer? Não, agora. Agora. Nesta era presente. É o Evangelho. Graças a Deus pelo Evangelho. Graças a Deus pela maravilhosa notícia que alcançou o nosso coração e quer transformar diariamente o nosso coração para que sejamos a imagem do nosso Redentor Jesus. Vamos orar.